Bom dia, senhor presidente, nobres colegas parlamentares. Senhor presidente, primeiramente, eu gostaria de iniciar dizendo que tenho extremo respeito, consideração pelo relatório elaborado pelo Tribunal de Contas. Sei que é um relatório isento, feito por pessoas competentes para tal, e dizer a Vossa Excelência que muito foi questionado acerca do meu pedido de vistas. Uma coisa que é normal e que sempre aconteceu nessa casa e que tinha como objetivo principal para que nós pudéssemos aqui expor nessa tribuna quais seriam as principais falhas, erros graves ou gravíssimos cometidos pela atual gestão. E aí, senhor presidente, é lógico que nós não poderíamos deixar de falar e iniciar pelo estouro da LRF, que é tida como uma classificação do próprio TSE como gravíssima. O estouro da LRF, o que mais me preocupa como parlamentar, é o fato de que ele poderia ter sido evitado e não foi. Como agora, por exemplo, o governo adotou uma medida, publicando agora, dia 30 de janeiro, um decreto no qual o governo retirou o imposto de renda desse cálculo do limite de responsabilidade fiscal e abaixou o percentual para cerca de 45,5%, se não me engano. Então, imagine vocês que nós poderíamos ter evitado todo aquele confronto dentro de plenário com os servidores públicos, esse dano moral que foi causado, tomando a mesma medida há alguns meses atrás. Da mesma forma, senhor presidente, foram feitas contratações de comissionados de forma ilegal, uma vez que a LRF estava estourada, chamamentos de concursados, e nós tivemos uma renúncia fiscal que era estipulada em 900 milhões, e ela chegou a 1 bilhão e 600 de renúncia fiscal. O mais preocupante de tudo isso é que todas as vezes que nós solicitamos do governo do Estado informações sobre os incentivos dados, aonde está sendo, se essas empresas estão cumprindo com aquele ato contínuo que é a concessão de incentivo, nós não temos resposta do governo. Eu não tenho e não consigo os dados de quanto recebe cada empresa, deputado Sebastião, que lhe é concedido incentivo fiscal. Qual é o valor desse incentivo fiscal a determinada empresa e por que essa empresa recebe incentivo fiscal? E eu fiz uma lista aqui, com o pessoal do meu gabinete, com a minha equipe, e nela aqui eu só queria enumerar para vocês terem uma ideia. As empresas, por exemplo, que foram doadoras de campanha do governador do Estado e recebem incentivo fiscal. Eu poderia citar, por exemplo, a Cervejaria Petrópolis, que recebeu incentivo de 3 milhões de reais, Fiagril, 300 mil reais, Dismobras, que é a Citilar, 210 mil reais, empresas como a Superfrigo, que o frigorífico fechou unidades em Mato Grosso, em 2015 não reabriu. Então, quer dizer, o incentivo fiscal que serve para dar mais emprego, para gerar mais renda, ele não está sendo usado da forma correta. E isso acarreta, obviamente, em prejuízos ao erário. Da mesma forma, eu gostaria de citar aqui, por exemplo, a Brita Guia, a Mica Alimentos, outras empresas que recebem incentivo fiscal aqui dentro do Estado, deputado Zeca Viana, que são empresas que aparecem com balanço de alta lucratividade, tradings, algumas lucrando mais do que bancos, que é, por exemplo, a Marja, a ADM, a Bung, a BR Foods, todas também recebem incentivo fiscal do Estado de Mato Grosso. E é óbvio que essa renúncia fiscal acarreta no estouro da LRF. É dinheiro que deixa vir para a Receita. Então, deputado, a preocupação é exatamente essa. Por exemplo, a Bimetal recebe incentivo fiscal, empresa que todo mundo sabe que foi à falência, que está fechando, está demitindo funcionários, assim como outras, como a JBS, que fechou várias plantas também em Mato Grosso. Então, esse acompanhamento do incentivo fiscal ele é extremamente importante para que não haja uma renúncia excessiva e aí nós passamos a ter dificuldade com a nossa folha, como houve no ano de 2015. Pior ainda, agora no ano de 2016, como eu disse agora há pouco, na greve de 2016, que nós deixamos de dar aula para as nossas crianças, nós deixamos de dar atendimento na saúde,
E o governo agora, do nada, consegue reduzir esse limite. Será que não poderia ter feito isso antes? E o dano moral que foi causado a todo o funcionalismo público? Então, são coisas como essa que você só descobre depois que você analisa as contas e você coloca os dados em mão. Vou dar um exemplo para vocês, o enxugamento da folha. O governo economizou em cargo comissionado, de 2014 para 2015, 12 milhões de reais. Só que, em compensação, de 2014 para 2015, o aumento de cargos temporários foi de 88 milhões. Então, 12 milhões economizados em comissionado, em compensação em temporário foram 88 milhões. Pô, será que ninguém viu isso para a gente evitar tudo o que aconteceu? Dívida ativa, maior aumento da história de Mato Grosso, de 16 bilhões para 24 bilhões. 4% dessa dívida ativa teria sido suficiente para não haver o estouro da LRF. Se houvesse a cobrança dessa dívida, não teria estourado a LRF. Outra questão que tem que ser analisada, colegas deputados, é a questão das metas fiscais e políticas. O que me preocupa nas questões das metas é daquilo que é prometido e daquilo que é executado. Se a gente parar para pensar, o programa, por exemplo, MT Integrado, que tem um aporte do governo federal de 1.347 milhões, foi executado só 36% do que era previsto no ano de 2015. O programa Tô em Casa, que tem um aporte de 183 milhões na LOA de 2015, ele foi executado só 0,66%. 0,66% é praticamente nada. O programa PAOI, que é 1763, que é a execução de habitação urbana e infraestrutura, aporte de 132 milhões na LOA, executado 0,93. Eu queria citar aqui também o programa de implantação, de ampliação e reforma do sistema de saneamento, aporte de 3,3 milhões, realizado só 34%. Aí, observem esses dados da saúde, principalmente os deputados ali de Sorriso, Sinop, região, que vive o maior caos da história do hospital regional. Taxa de mortalidade, em 2015, subiu de 7,25%, mortalidade neonatal, 7,25% para 7,43%. Mortalidade infantil, de 13,96% para 14,55%. Incidência de dengue, 95,59% para 101,47%. Número de médicos em Mato Grosso diminuiu entre temporários e efetivos de 408, foi para 389. O governo não mantém o demonstrativo claro sobre o repasse de saúde aos municípios. Informalmente, nós vimos em todos os sites os prefeitos reclamando de atraso de repasse para a saúde. Então, colegas, são algumas questões que eu acredito que talvez tecnicamente, aos olhos do TCE, que por muitas vezes foi colocado aqui em xeque, se era isento ou não, e diferente do que muitos previram, pediu a aprovação das contas. Eu gostaria de dizer a vocês que nós temos que ver o que vem por trás dessas contas. Foram muitos os que foram julgados por aprovarem contas aqui, que hoje nós estamos vendo aí, na Justiça, várias discussões acerca daquilo que foi apresentado. E aí eu cito para vocês uma coisa que não cabe mais e não deve mais acontecer em Mato Grosso, principalmente na questão do que tange a renúncia, é que ela venha por trás de Caixa 2, de apoios de campanha, que depois são contemplados com prêmios que saem do bolso do cidadão. Por fim, eu gostaria de só ler esse trecho da declaração, aliás, depoimento do senhor Alain Maluf, que ele fala o seguinte: foi procurado pelo Pedro Tax, na residência do interrogado, oportunidade em que Pedro Tax manifestou a vontade de se candidatar ao governo do Estado e solicitou ajuda do interrogando no sentido de conseguir apoio de agremiação de pessoas. Que no final da campanha eleitoral, Pedro Tax questionou o interrogado se o mesmo teria alguma pretensão em ocupar cargo no Executivo, tendo como resposta que não queria nada. Que no final da campanha, houve um débito de campanha eleitoral não declarado, sendo que Pedro Tax pediu apoio para o pagamento desse débito. E que esse recurso saiu da Secretaria de Educação, isso todos nós já sabemos.
Então, são práticas como essa que não devem existir mais em Mato Grosso. São práticas como essa que têm que ser coibidas. E quando você vê que o governo poderia ter feito o pagamento desse RGA, poderia ter evitado tanto desgaste aqui dentro dessa casa, desgaste até pessoal entre colegas, e não fez por birra, por vontade de dar o calote de realmente, você vê que, de fato, não tem como a oposição, nesse momento, se posicionar favorável à aprovação dessas contas. Então, eu já vou antecipar e já vou encaminhar o pedido pela reprovação da oposição. Sei que não é o momento de encaminhamento, mas é que eu já quero finalizar aqui no debate e já pedir a reprovação das contas e dizer que votarei pela sua reprovação. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.